Obrigada, Sr. Presidente. Também tentarei ser rápida nesta segunda intervenção. Apenas gostava aqui de focar, aliás, como muito bem me lembrou ali o Sr. Deputado João Dias, do PCP, depois de ouvir a Sra. Deputada Joana Bento falar dos 15 milhões de euros disponibilizados, tem toda a razão. Esqueceu-se foi da parte que não foram usados porque depois não foram efetivamente disponibilizados para serem aplicados no terreno. Era daquelas coisas que nós já estamos habituados e, portanto, para que as pessoas que nos estão a ouvir tenham a noção que foram só anunciados, mas depois efetivamente utilizados não foram. Portanto, acho que é importante também termos esta transparência, que é aquilo que se busca. E deixar aqui outra nota também, que de facto o que está aqui em causa é mesmo a utilização de fundos. E isso é aquele que é o elemento fundamental dos nossos trabalhos, é a utilização de fundos. Aqueles que foram ou não utilizados e foram ou não disponibilizados. E, professora, aproveitando a sua presença aqui, até porque nós temos que de facto, e nesta segunda ronda quero deixar claro, que grande parte da audição que aqui se fez foi numa tentativa de desviar do assunto e trabalhar para o relatório apenas e só. E o PSD, que nunca se opõe a que se saia do objeto, e não o faz por um motivo muito simples. Não porque formalmente não saiba os momentos exatos em que isso acontece, mas porque consideramos que as populações e quem nos ouve merece mais do que isso e merece todas as explicações que possa beber em todas as audições que aqui se fazem. Também merecem ouvir as explicações do incêndio, do que correu bem, do que não correu mal, independentemente do que está, da mesma forma que merecem uma opinião que é balizada e especializada, embora não tenha estudado especificamente este assunto e, portanto, aproveito para lhe deixar só estas duas ou três questões muito cirúrgicas, porque não vou gastar sequer os 5 minutos, que têm a ver com o facto de, até hoje, e isto, se estava ou não nas vossas recomendações e se até hoje foi cumprido, e se não tinha sido fundamental agir nesta área, cobertura de rede. Ainda naqueles territórios, o PSD ainda há 15 dias, aliás no dia do 3º aniversário, os deputados eleitos pelo Distrito de Leiria apresentaram uma pergunta ao Governo precisamente pela continuação da situação de falta de cobertura de rede naquela altura, quando todos nós sabemos que a falha de rede e as redundâncias no Ciresp naquele território se verificaram, seria ou não fundamental que os fundos tivessem sido aplicados para que hoje não fosse necessário questionarmos sobre faltas de cobertura de rede naquele território. E naquele território, como em todo o território nacional. Também porque às vezes não se tem esta dimensão, mas a verdade é que se apura a cobertura de rede pelas pessoas que têm acesso a essa rede, não pelo território que tem acesso. E, portanto, este esclarecimento, se o professor puder dar-nos, acho que seria importante, se não seria uma forma fundamental de fazer face àquelas que eram as necessidades prementes e imediatas daquelas populações. Também, se não era fundamental para fazer face às necessidades prementes e imediatas daquelas populações, que lhes fosse repostos os modos de vida. Ou seja, perderam culturas, animais, rebanhos, ração para as alimentar, que houve numa certa altura que ainda foi só a única ajuda que de facto de emergência foi disponibilizada eram os fardos de palha, que não passava disso, tal como a reposição do potencial produtivo de emergência para os animais, estamos a falar para animais, portanto que fique claro. Tal como era fundamental que para a reposição de emergência e para evitar as contaminações, se o professor sabe quais foram exatamente aquelas que foram as obras levadas a cabo imediatamente, para que estes territórios não sofram para além do que já sofreram das contaminações. E finalmente esta era uma última pergunta, se era ou não uma utilização fundamental e fulcral que fosse imediatamente dado corpo a essa necessidade de se evitar que as acácias e todas as infestantes invadissem aqueles territórios que tanto se culpa o eucalipto e parece que toda a gente se esquece que atualmente está infestado por algo muito mais pernicioso do que qualquer monocultura, que é a cultura espontânea de tudo aquilo que são infestantes e que isso sim vai afastar de vez as pessoas desses territórios. Finalmente, professor, e é mesmo a última pergunta, e acha que isto se resolve só por legislação ou com medidas efetivas e fundos gastos no local? E muito obrigada por ter vindo.